símbolo do nosso carinho, respeito e admiração. Vamos para o que mais nos interessa, que é a oitiva da palavra de Deus. Atos capítulo 6, se eu posso ler, diga amém. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, diga forte, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste importante negócio. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Vou repetir isso aqui. O parecer agradou a todos. Só aqui já valia um glória, irmãos. Se você é pastor de igreja, dirigente de congregação, líder de departamento, eu vou ler de novo. O parecer agradou a todos. Isso é difícil, né, pastor? E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E você diz amém. O livro dos Atos dos Apóstolos é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo. Nenhum apóstolo, nenhum evangelista, nenhum pastor, nenhum mestre, nenhum profeta pode fazer absolutamente nada sem a ação e a unção do Espírito Santo. No capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, a Bíblia nos mostra um primeiro problema na igreja em seu estado primitivo. Mais do que isso, a Bíblia nos mostra no capítulo 6 como uma igreja viva, liderada por homens que oram antes de tomar as suas decisões, conseguiu lidar, conseguiu resolver um problema complexo que poderia ter levado a igreja primitiva a uma divisão, a uma grande ruptura ministerial, institucional, de uma maneira prática, através dos conselhos de Deus, através da oração. Estes líderes não permitiram que Satanás, por intermédio daquele problema emergente, tivesse a oportunidade de abalar
a comunhão da igreja, a unidade dos cristãos, que até então Lucas enfatiza inúmeras vezes que eram unânimes e que tinham tudo em comum. E a primeira observação que se há de fazer nesta manhã é qual foi este problema que surgiu na igreja primitiva, no capítulo 6, para ameaçar, para dividir, para romper e abalar a unidade dos primeiros crentes. Qual foi este problema? Conforme o versículo de número 1 do capítulo 6, o problema era a murmuração. A murmuração é um dos piores problemas que podem surgir em uma igreja, em uma comunidade, em um ministério. Porque a murmuração não é uma desavença aberta. A murmuração é sobretudo um mal secreto. É um vírus silencioso. É um câncer. Ela é contagiante. E a murmuração ameaça a saúde espiritual de qualquer igreja. Não esqueçamos, pois, jamais que foi a murmuração que fez com que os 3 milhões de crentes que saíram do Egito não adentrasse a terra prometida, antes, porém, morresse no deserto, com exceção de Josué e Caleb. A murmuração é um problema que deve ser detectado e deve ser enfrentado e resolvido da melhor maneira possível. Que murmuração era esta, pastor? Uma murmuração dos helenistas contra os hebreus. Quem eram os helenistas e quem eram os hebraístas ou os hebreus? Ora, os helenistas eram os judeus nascidos fora de Israel. Quem eram os hebreus? Eram os judeus nascidos na Palestina. Os helenistas falavam grego, os hebreus falavam hebraico. Os helenistas usavam a Septuaginta, o Novo Testamento traduzido em grego, enquanto que os hebreus já usavam o Antigo Testamento na sua língua original. Então aquela igreja, que até então tinha tudo em comum, agora começa a ter algumas diferenças, helenistas e hebraístas. Gente que usa a versão grega do Antigo Testamento, e gente que estuda a versão original do Antigo Testamento, no hebraico. Gente que falava grego e gente que falava hebraico. Então, literalmente, os crentes não estavam falando a mesma língua. É um grande problema quando os crentes não falam a mesma língua. Quando os obreiros não falam a mesma língua. Quando os crentes não têm a mesma visão, o mesmo foco, o mesmo propósito, o mesmo alvo. E esta desavença, esta murmuração dos helenistas contra os hebraístas, era porque a viúva dos helenistas estavam sendo desprezadas, esquecidas, desfavorecidas no ministério cotidiano, ou seja, na assistência social da igreja. É triste constatar que o primeiro problema da igreja tinha a ver com o dinheiro. É triste ter que dizer
primeiro problema da igreja tinha a ver com finanças. É triste constatar que as coisas deste mundo têm ingerência dentro da igreja. Aqueles que se dizem se importar com as coisas de cima estão brigando por causa das coisas de baixo. No capítulo 4, houve uma arrecadação para assistência social da igreja. E os membros mais ricos venderam as suas propriedades e colocaram o dinheiro aos pés dos apóstolos. E muito dinheiro foi arrecadado a fim de comprar comida para os necessitados e ajudar financeiramente os órfãos, os pobres e as viúvas. E neste período eram os apóstolos que cuidavam da parte assistencial da igreja. Então, além de orar, além de estudar, além de pregar, além de ensinar, além de dirigir o culto, eles estavam também servindo as mesas. O que era servir as mesas? Era distribuir comida para o povo. O que era servir as mesas? Era administrar a igreja financeiramente. O que era servir as mesas? Era receber as ofertas, receber as doações e, através do ministério assistencial da igreja, distribuir aos pobres, aos órfãos e às viúvas. E os apóstolos estavam sendo acusados pelos helenistas de parcialidade. Eles estão dando mais dinheiro para as viúvas dos hebreus do que para as viúvas dos helenistas. Ou eles estão contemplando todas as viúvas dos hebreus e não estão contemplando todas as viúvas dos helenistas. Ou eles estão favorecendo a viúva dos hebreus e desprezando a viúva dos helenistas, porque é outra cultura, é outra língua, nasceram fora de Israel. É claro que esta acusação é infundada. Nós não podemos aceitar que os 12 apóstolos tinham grupos preferidos na igreja. Não pode haver partidarismo na igreja. Então nós rejeitamos esta acusação dos helenistas contra os apóstolos. Mas a grande verdade é que os apóstolos estavam acumulando atividades demais. Eles estavam dividindo o tempo da oração, o tempo da pregação, com a administração financeira da igreja. Ou seja, em grande parte, eles tinham abandonado a oração, abandonado o estudo da palavra, para se dedicar também a servir às mesas. E dentro deste acúmulo de tarefas, porque já foi comprovado pela ciência que o ser humano, principalmente se for do sexo masculino, não consegue desenvolver duas atividades complexas e distintas ao mesmo tempo. E era o que os apóstolos estavam fazendo, dividindo o tempo entre a oração e a palavra e o serviço das mesas, o ministério cotidiano, a assistência social da igreja. E como é muito difícil agradar a todos, estavam havendo reclamações dos helenistas contra os apóstolos,
por causa das viúvas deles, que na mente deles estavam sendo desprezadas pelos apóstolos. Então este era o problema: uma murmuração, um mal secreto, um sentimento de inveja contra as viúvas dos hebreus e acusações seríssimas contra os apóstolos. Agora que nós já identificamos qual era o problema, vamos às causas deste problema. Número 1, por incrível que pareça, este problema tinha uma causa. Qual? O crescimento da igreja. Verso 1: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Então a primeira causa deste problema, por incrível que pareça, era o crescimento da igreja. Em Atos 2:41, a igreja passa de 120 para 3.000 membros. Em Atos 2:47, a igreja continua crescendo diariamente. Em Atos 4:4, a igreja passa de 3.000 para 5.000 membros. E em Atos 6, este número multiplicou: 10.000 membros. Para quantos obreiros? 12. Imagine uma igreja com 10.000 membros e só 12 obreiros. Agora, a que se deve este crescimento? Atos capítulo 2, se você puder acompanhar comigo, verso 42 em diante. Por que a igreja crescia tanto? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e pureza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aí você descobre que o crescimento da igreja não era culpa só dos apóstolos. Ou seja, os 12 apóstolos não eram os únicos responsáveis por este crescimento de 120 para 3.000, de 3.000 para 5.000 e de 5.000 para 10.000. Não, cada crente fazia a sua parte. Então, os responsáveis pelo crescimento da igreja não eram os pastores, eram os membros. Se a sua igreja não está crescendo, a culpa não é do seu pastor, a culpa é sua. O que você está fazendo pelo crescimento da igreja que você congrega? Pastor não gera ovelha, pastor cuida, pastor cura, pastor alimenta. Quem gera ovelha é ovelha. Então, se a sua comunidade não está crescendo, sinto muito te dizer, a culpa é sua.
Porque ovelha gera ovelha. A função do pastor é cuidar de quem você traz, é curar quem você traz, é manter quem você traz. Então funciona mais ou menos assim: se a igreja cresce, não é mérito do pastor, é mérito da igreja. Se a igreja diminui, é demérito do pastor. Então, se a igreja que você dirige cresceu, glória a Deus, porque a igreja está multiplicando. Agora, se a igreja que você dirige está diminuindo, a culpa é sua. Você não está cuidando bem, você não está curando bem, você não está tratando de manter as pessoas que estão vindo. Então, a primeira causa deste problema na igreja era justamente o crescimento da igreja. Igreja pequena não dá problema. Igreja que dá problema é igreja grande. Quanto mais membros uma igreja tem, mais problema em potencial ela terá. Então, igreja que dá problema é igreja grande. Ministérios que dão problema é ministérios grandes. Chamadas que tem afronta, calúnia, pedrada, perseguição, é chamada grande. Então eu te convido esta manhã a você agradecer a Deus pelos problemas. É sinal que você cresceu, é sinal que o teu ministério cresceu, é sinal que a tua chamada cresceu. A igreja estava vivendo as dores do crescimento. Então veja que a primeira causa do problema da igreja é porque a igreja cresceu. Então, não fique triste quando vierem os problemas, as lutas, as dificuldades. É sinal que a igreja está crescendo. E isto não é novo. Em Gênesis capítulo 1, em Gênesis capítulo 6, aliás, quando os homens começaram a multiplicar-se, eles se corromperam. Resultado, dilúvio, destruição. Lembra de Abraão? Quando a família de Abraão cresceu e a família de Ló cresceu, quando o gado de Abraão cresceu e o gado de Ló cresceram, houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Isso não é novo. Cresceu, dá problema. Aumentou, dá problema. Cresceu, tem dificuldade. Em Gênesis 6, cresceu, houve corrupção e destruição. Em Gênesis 13, cresceu, houve contenda e divisão. Em Gênesis 6, aliás, em Atos 6, cresceu, houve murmuração, mas não houve divisão, houve solução, houve oração, houve resolução. Eu profetizo esta manhã que os problemas da igreja não irão contribuir para a divisão da igreja e tampouco para a destruição da igreja, mas irão contribuir para o crescimento ainda maior da igreja. Antes do problema, a igreja tinha 10 mil no verso 1. Mas a igreja que tem 10 mil membros no verso 1, no 7 ela multiplica de novo. Então de 5 passou para 10. Quando chegou em 10 mil, houve um problema. Resolver o problema, passou para 20 mil. Este problema não é para te matar. Este problema é para você crescer. Primeira causa, crescimento.
segunda causa do problema: abandono da oração e da palavra por parte dos líderes da igreja. Eu vou repetir isso aqui. O segundo problema, ou melhor, a segunda causa da murmuração, foi o abandono, em grande medida, da oração e do estudo da palavra por parte dos líderes da igreja. Ou seja, como servir as mesas, cuidar da assistência social da igreja, tirava deles muito tempo. Eles começaram, pastor Mateus Soares, a orar menos, a estudar menos, a ensinar menos e a pregar menos. A assistência social da igreja fez isso aqui, ó, bum. Mas a parte espiritual da igreja fez isso aqui, ó, bum. Quando os líderes da igreja negligenciam a oração, negligenciam a palavra, a igreja sofre de doenças espirituais. Existem igrejas que estão doentes espirituais. A murmuração impera. As brigas são constantes. As desavenças são todos os dias. A frieza impera, porque o líder dela não está orando e não está estudando o quanto deveria estudar. Eles haviam deixado de orar como eles oravam antes. Haviam deixado de estudar a palavra para pregar como faziam antes, porque o serviço das mesas estava sendo todo consumido do tempo deles. Então, eles descobriram que a culpa daquele problema era deles. Primeiro, haviam deixado de orar como antes e de estudar a palavra como antes. Segundo, não estavam conseguindo administrar a parte assistencial da igreja, a parte material da igreja, porque embora tinham tirado muito tempo da oração e muito tempo da palavra, não haviam tirado tempo suficiente quanto este serviço exigia. Eles precisavam tirar mais, ao ponto de ter que abandonar a oração e abandonar a palavra só para administrar a igreja em sua parte material. E eles chegam diante de um dilema. Nós não estamos fazendo nenhuma coisa, nem outra. Nós estamos cuidando do espiritual e do material. Nem o espiritual está bem, e nem o material. Nós nem estamos dando conta de alimentar a igreja espiritualmente direito, e nem estamos dando conta de alimentar a igreja fisicamente direito. Nós estamos dividindo o nosso tempo com duas coisas complexas e absolutamente distintas, de maneira que não estamos fazendo bem nenhuma coisa e nem outra. Já dizia o apóstolo Paulo: uma coisa faço. Pastor, Paulo
Paulo, em todo o seu ministério, só fez uma coisa? Não. E porque ele disse uma coisa, faz uma coisa de cada vez. Porque quando eu faço uma coisa de cada vez, todas as coisas saem bem feitas. Então eles estão diante de um dilema, pastor Jefferson. Ou a gente ora e prega, ou a gente cuida da assistência social da igreja. Ou a gente cuida do púlpito ou da tesouraria. Ou a gente cuida do altar ou da secretaria. Ou a gente alimenta o povo espiritualmente, ou alimenta materialmente. Ou a gente dá para esse povo o pão da vida, que garante a vida eterna, ou a gente dá para esse povo o pão que perece e que sustenta a vida só aqui na terra. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E agora, o que é mais importante? O pão espiritual ou a cesta básica? O que é mais importante para nós que somos os apóstolos, os líderes da igreja? Alimentar a igreja espiritualmente através da oração e da palavra, ou alimentá-los fisicamente através do pão que perece? Quais necessidades da igreja que eu dirijo são mais urgentes? As necessidades espirituais ou as necessidades físicas? Como resolver esse problema? Como resolver esse dilema? De um lado, tem uma igreja fraquejando espiritualmente, anêmica espiritualmente, porque está faltando oração e palavra. Por outro lado, tem gente reclamando, porque está faltando comida na mesa. Tem gente reclamando, porque a assistência social da igreja não está funcionando. E agora, como resolver este problema complexo? Simples. Por isso o tema é uma providência prática para um problema complexo. O problema é complexo? É, mas a solução é simples. E eles vão dar alguns passos para resolver esse problema. Pergunta, quais? Número 1, eles foram orar. Quem você acha que falou para eles que não era razoável deixar a oração e a palavra para servir às mesas? O primeiro passo que eles deram para resolver o problema foi orar. Não, senhoras, não, senhores, eles não foram ouvir os helenistas, eles não foram ouvir os hebreus, eles foram ouvir Deus. Eles não quiseram saber o que o grupo A achava, o que o grupo B achava e o que o grupo C pensava. Eles foram orar para saber o que Deus achava. Quando surgiu, pastor José Sobrinho, me dirijo ao senhor com respeito, quando surgiu o primeiro problema na igreja, os apóstolos não foram consultar os membros, não foram consultar o grupo A, o grupo B, o grupo C, não foram consultar a diretoria da igreja, a membresia da igreja, eles foram consultar a Deus. O líder, quando surge um problema na igreja,
ele não tem que se preocupar em querer saber o que o grupo A pensa, o que o grupo B acha e como agradar o grupo C. Ele tem que procurar saber qual é a vontade de Deus. Surgiu um problema na sua igreja? Surgiu um problema no seu departamento? Surgiu um problema no seu ministério? Antes de fazer reunião, vai orar. Antes de reunir a mocidade, vai orar. Antes de chamar os líderes de jovens, vai orar. Antes de reunir os obreiros, vai orar. Antes de entrar para a mesa da convenção para tentar tomar uma decisão, entra no quarto da oração e consulte primeiro a vontade de Deus. Você não tem que se preocupar em agradar helenistas e hebraístas, judeus e xiitas, gregos e hebraístas. Você tem que se preocupar em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. O líder não deve ser segundo o coração da igreja, e sim segundo o coração de Deus. Eles foram orar. Eles consultaram o corpo de obreiros? Consultaram. Consultaram a membresia? Consultaram. Fizeram reunião? Fizeram. Votação? Fizeram. Mas antes de qualquer coisa, vamos saber o que Deus quer que nós façamos. Nesta última hora, a igreja está precisando de líderes que não pintam uma parede da igreja sem orar primeiro. Primeiro passo, eles oraram, reconheceram a soberania de Deus e a vontade de Deus. Segundo, através da oração e da consulta a Deus, eles reconheceram as prioridades do ministério. Diga: prioridades do ministério. Primeiro, eles foram orar, reconhecendo a vontade de Deus. Segundo, eles, através da oração, reconheceram que não era razoável que eles abandonassem a oração e a palavra para servir as mesas. Ou seja, através da oração e da consulta à vontade de Deus, reconheceram que no ministério tem prioridades. E a prioridade é a oração e a palavra. Os dois principais elementos da graça de Deus que nos coloca em comunhão com Ele se chama oração e palavra. Na oração a gente fala com Deus, na palavra Deus fala com a gente. Igreja que ora fala com Deus. Igreja que tem palavra, Deus fala com ela. Se você é um ministro, você tem que orar e você tem que estudar a palavra. Porque na oração você é a boca de Deus para o povo. Na pregação, ou melhor, na oração você é a boca do povo para Deus. Mas na pregação você é a boca de Deus para o povo. Eu posso orar sem pregar, mas não posso pregar sem orar.
É inadmissível que um pregador assuma uma tribuna sem antes ter estado em oração. Se eu quero falar de Deus para vocês, primeiro eu tenho que falar de vocês para Deus. Ezequiel, está vendo esses ossos secos? Estou. O que eu faço? Prega, profetiza, diz que os ossos vão viver. E Ezequiel: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Pregou, preguei. Profetizou, profetizei. E agora? Agora a hora. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre aqueles que eu preguei. Não basta orar, tem que pregar. Não basta pregar, tem que orar por quem você pregou. Sabe por que os ossos secos da sua igreja continuam ossos secos? Porque você só está pregando. Comece a orar por quem você pregou. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Foram orar para saber a vontade de, ou seja, Deus. Estão dizendo aí que a gente tem que fazer uma coisa. Tem outro grupo aí dizendo que tem que fazer outra coisa. Tem um terceiro grupo aí dizendo que a gente tem que tomar outra decisão. O que nós queremos saber é qual é a tua vontade. E foi revelado a eles, através da oração, que não era razoável abandonar a oração e a palavra para servir as mesas. Aqui eu aprendo que não é a vontade de Deus negligenciarmos a palavra. Cultos que negligenciam a palavra estão fora da vontade de Deus. 2 horas de louvor, 10 minutos de palavra, está fora da vontade de Deus. Congressos que não priorizam a palavra estão fora da vontade de Deus, e Deus não está neles. Obreiros que têm tempo para tudo, só não tem tempo para oração e para a palavra, são obreiros que estão fora da vontade de Deus. Quanto tempo você gasta nas redes sociais? E quanto tempo você tem investido na palavra e na oração? A prioridade da igreja é a oração e a palavra. Que falte tudo, só não falte oração e palavra. Palavra e oração. Outros assuntos, outros departamentos, outras atividades são importantes, mas a prioridade é a palavra. Ao priorizar a palavra, pastor Edieder, eles não estão desprezando as viúvas. Ao priorizar o púlpito, eles não estão priorizando as mesas. É inadmissível que nossos membros passem fome e necessidades, ainda mais se for viúvas e órfãos. Só que o pão espiritual é mais importante do que o pão material.
as necessidades espirituais da igreja é mais importante do que suprir as necessidades temporais e materiais da igreja. Reconheceram que haviam prioridades e que eles deveriam priorizar a palavra. Hebreus 13:7. Veja o que diz Hebreus 13:7. Hebreus capítulo 13, verso 7, olha o que diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que faziam o quê? Os quais lhes pregaram a palavra. Eu vou repetir isso aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores, que levaram cesta básica na tua casa, que encheram o seu tanque de gasolina, lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra de Deus. Pastores pregam a palavra de Deus. O principal serviço de um pastor, existem outros, inúmeros outros, muitíssimo importantes, mas o principal serviço de um pastor na igreja é pregar a palavra de Deus, é prover o pão espiritual, é cuidar da alma e do espírito das pessoas. Quem me entende esta manhã, diga glória a Deus. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores e sede submissos a eles, pois velam por vossa alma. Quando é que um pastor vela pela alma de um crente? Quando leva uma cesta para ele? Quando prega a palavra de Deus para ele. 1 Timóteo 5:17. Vamos ler. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 5. Glória a Deus. Versículo 17. Devem ser considerados merecedores de redobrados honorários os presbíteros que presidem bem, principalmente os que se afadigam na palavra. Pregar cansa. Estudar para pregar mais ainda. Presidir bem, pastorear bem, ministrar bem, está no texto, é priorizar o ensino da palavra. Estes são merecedores de redobradas honras. Obreiros que negligenciam a palavra não são merecedores de redobradas honras, mas obreiros que priorizam o ensino da palavra são merecedores de redobradas honras. Aleluia. Diga forte: oração e palavra, palavra e oração. Duas coisas que andam juntas. E observe a ordem: oração
e palavra. Primeiro você ora, depois você prega. É inadmissível falar com a igreja sem antes falar com Deus. Assumir um púlpito sem antes ter estado em oração. João 15:7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito oração e palavra. Provérbios 28:9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável oração e palavra. 1 Samuel 12:23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho direito, oração e palavra. Marcos 1:35-39. Tendo Jesus se levantado de madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuraram-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, dizendo: tendo encontrado, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a outros povos, para que eu também ali pregue a palavra do evangelho, oração e palavra. Colossenses capítulo 1, 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, oração e palavra. Efésios 6:17-18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, só quem tem, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Oração e palavra, 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 oração e palavra. A igreja cresce, a igreja avança. Quantos podem glorificar a Deus esta manhã? Qual tem sido a sua prioridade, obreiro? Qual tem sido a sua prioridade, meu irmão, minha irmã? Os obreiros entenderam que eles deveriam priorizar a oração e a palavra. O tempo acabou, à tarde eu continuo. Que Deus abençoe.